cafezinho e falar sobre escrita, especialmente sobre a escrita reflexiva. Quando a gente usa a escrita para refletir e pensar na vida, como que isso pode ser legal para a gente? Eu estou trazendo aqui hoje um debate muito legal e muito interessante que faz parte da minha vida e acredito que faça parte da sua também, que é sobre o ato de escrever. E o ato de escrever também como um desabafo, uma forma de você se organizar mentalmente sobre algumas coisas, sobre um assunto específico, sobre uma reflexão específica, um desabafo que você quer fazer e não tem com quem conversar, às vezes até aquele pensamento mais profundo que nem seu melhor amigo pode saber ou sua melhor amiga pode saber. Sabe, é disso que eu vou falar nesse vídeo, sobre uma organização do pensamento a partir da escrita para temas complexos. E às vezes também não precisa ser aquela complexidade toda, aquela profundeza. Às vezes, que vai ser um exercício que eu vou passar para você no final desse vídeo, pode ser uma reflexão sobre um item profissional, sobre uma mudança de carreira ou sobre uma estruturação da sua carreira, tá? Então eu vou falar desse vídeo sobre o desabafo, eu vou falar desse vídeo sobre a escrita reflexiva e eu vou falar também sobre como usar essa escrita reflexiva em aspectos práticos da nossa vida, além, é óbvio, do nosso desapego emocional, que eu vou falar disso agora, e eu quero que você me acompanhe, e eu quero saber se você também tem esse hábito de escrever como uma forma de quê? Uma forma de desabafo, vai. Como escrever faz bem para a organização do nosso pensamento. Às vezes a gente está com aquele assunto engasgado, aquela vontade de fazer uma reflexão mais aprofundada dentro de um determinado assunto, e o ato de usar a escrita para isso, ela é muito favorável para você organizar o seu pensamento. Às vezes você precisa conversar com alguém uma coisa muito complexa, ou às vezes um sentimento seu que está te incomodando. E a escrita pode ser esse momento, ela pode ser esse ombro amigo que você não está tendo, mas, por favor, não pense que a escrita reflexiva, ela tira a importância de uma ajuda profissional ou a necessidade de procurar um profissional da saúde mental. Não é isso, tá? Não use como uma substituição por um psicólogo, por exemplo. O psicólogo, ele é tão fundamental na sua vida quanto um médico de gastrite ou sei lá, qualquer coisa que você tenha fisicamente no corpo. A escrita reflexiva é mais para a gente organizar a mente, organizar o pensamento, às vezes colocar para fora mesmo. Você quer desabafar, mas não tem com quem desabafar, ou não tem como desabafar. Essa é a ideia. E eu gosto de usar a escrita reflexiva justamente para tentar organizar meu pensamento sobre algum assunto, sobre alguma situação que eu esteja vivendo. Então eu gosto de sentar e escrever longamente, assim, às vezes é longamente, às vezes não dá, depende da situação. E aí eu gosto de pensar nisso como uma organização mental. Agora, muito importante é você entender que essa escrita reflexiva, essa forma de organização mental, eu estou falando de escrever à mão, tá? Pegar um caderno, como nos velhos tempos, abrir um caderninho, pegar uma caneta e escrever isso por algum tempo. Eu gosto de fazer isso, eu tenho um caderno específico para fazer meus desabafos, e é um caderno que eu impus uma certa regra, que você já deve ter visto em algum outro vídeo que eu falei nesse canal, que é um caderno que eu não releio a página anterior. Então eu criei uma estratégia que eu vou escrever tudo aquilo que eu tenho vontade de escrever e não vou reler. Essa foi a minha principal premissa para escrever esse caderno. E eu uso ele como uma forma de organização do pensamento. E é muito importante, existem vários livros, vários estudos científicos que comprovam a escrita à mão sendo fundamental para o teu desenvolvimento cerebral e para a organização do seu pensamento. E o ato de escrever à mão, ele faz com que você pense um pouco mais lento. Por exemplo, eu escrevo rápido com a letra muito feia. Então, assim, se eu precisar fazer uma observação, alguma escrita assim, que seja rápido, né? Tipo, escutando uma palestra, ou assistindo uma aula, ou alguma coisa que eu tenho que escrever rapidão, a letra fica horrorosa. Então, assim, meu M não faz as três perninhas, e ele é mais puxado, assim, muito um garranchão.
Já no caderninho, já nas escritas reflexivas, eu gosto de ter uma letra legível. Então isso me obriga a ter um pensamento também que não vai sair loucamente, né? Fazendo com que tudo venha de uma vez, assim, um descarrego total. Então eu vou de pouquinho em pouquinho para tentar manter a letra legível, mesmo que eu não vá ler de novo, e para fazer com que o pensamento seja um pouco mais lento. O pensamento sendo mais lento, a tendência é ser um pouco mais organizado. Ou não, mas a ideia é que seja. E essa organização mental me ajuda nessa reflexão, me ajuda no ato de escrever esses textos que eu estou escrevendo. É muito legal isso. Então eu sempre tenho essa ideia de que quando eu sento para escrever, eu vou deixar a primeira palavra sair, ou seja, eu não vou ficar buscando certos sinônimos ou certos eufemismos. Isso é uma coisa que eu impus, né, nessa reflexão. E também eu não vou reler, porque eu posso falar realmente aquilo que está dentro de mim, assim, é uma coisa muito séria que eu quero pôr para fora e talvez eu nem queira ler, ou talvez eu nem queria pôr para fora, mas está me incomodando. E aí a gente põe justamente nessas condições, no meu caso. No seu caso você pode reler, nem sei. Se você reler as coisas que você escreve no seu diário ou no seu caderno de reflexão, me conta aqui nos comentários para talvez me encorajar, né? Ou me convença a reler alguma coisa do que eu já escrevi, que eu acho que é muito interessante. E a união do ato de escrever à mão, mais essa necessidade de pôr tudo para fora, eu tenho a sensação de que meu pensamento é materializado. Então eu sinto um alívio tão grande, às vezes aquele incômodo, aquela angústia, seja pessoal, seja profissional, seja uma coisa que está no meu relacionamento, ou uma coisa, sei lá, uma conversa com a mãe, alguma coisa assim, que esteja lá dentro, assim, encucado, ou simplesmente a minha vida corrida, né? Trabalho, correção de texto, leitura, mestrado, família, filho pequeno, empresa, aí você senta e desabafa ali, né, aquele tempo que você tem, às vezes meia hora, às vezes você gasta uma hora, às vezes você escreve uma página inteira, às vezes 4 páginas, às vezes é meia página, a neném já chorou, você ouviu a babá eletrônica, tem que sair correndo. Mesmo assim, eu tenho essa sensação de materialização do pensamento. Isso me gera um alívio tão grande, um grande descarrego que eu sinto literalmente mesmo. Aquela sensação de que sai alguma coisa de dentro, assim, sabe? Que você precisava pôr para fora, é o que eu sinto quando eu faço essas escritas, quando eu sento no caderninho e consigo escrever ele por um tempo também que é muito prazeroso, né? Porque às vezes você senta ali nos primeiros 10 minutos, 15 minutos, aí já tem que parar. Tem várias folhas minhas assim que eu estou escrevendo, aí eu falo assim, nem chorando na babá eletrônica, volto depois. Aí 10 dias depois está eu lá escrevendo. Aí eu só, né, vi que a página está na metade, passo para a próxima página e toco o barco em frente. Que é uma coisa, aliás, que eu sempre faço, é começar uma página do zero lá em cima. Se eu escrevi 3 linhas na folha, eu viro ela e continua outra folha. Mas eu tento escrever até o fim. Foi uma das obrigações que eu me impus. Sempre que eu sentar para escrever, eu vou escrever uma página inteira. Só de curiosidade eu vou te contar então, eu coloquei essas regras. Se eu sentar para escrever no mínimo a folha inteira, sem ser interrompido por alguma obrigação ou necessidade. Outra coisa é de não reler, que eu já falei aqui. E a terceira coisa e mais importante de todas, que dentro de mim está isso, essa regra, é que quando eu acabar o meu caderninho, eu vou tacar fogo nele. Então assim, é para colocar tudo para fora, que eu não quero guardar, porque tem coisas, né, que assim, eu não gostaria que ninguém soubesse, coisas que não interessam a ninguém além de mim. Então acho que eu não sou um personagem que um dia vai virar biografia, né? Então deixa pra lá. Cafezinho? Bom, nesse momento eu vou te dar 2 ideias para você fazer. Às vezes você já faz, às vezes você não faz, às vezes você não sabe como começar, às vezes você não sabe o que você vai organizar. Eu vou te dar 2 ideias muito interessantes de 2 formas diferentes de fazer as anotações no seu caderno e fazer essa escrita reflexiva ser produtiva. A primeira das formas
que eu vou te dar a ideia, é uma escrita realmente livre, sem roteiro, sem nenhuma obrigação, sem necessidade nenhuma de você seguir um raciocínio. Às vezes, apenas para colocar o pensamento em fluxo. Porque tem dia que você também está sem roteiro, né? Eu sou professor de escrita, então assim, o que eu mais escuto é a história, tipo, não sei como começar, não sei de onde que eu parto, não sei o que, não sei o que. Beleza. O que eu faço como estratégia no dia que eu sento, eu falo assim, nossa, hoje eu preciso escrever, mas eu não sei o que eu vou começar, como que eu vou começar e tal, aquela coisa. Como eu não tenho nenhuma obrigação de fazer uma entrada triunfal, né, como um vídeo de Instagram, ou um filme, ou um conto, ou um vídeo de YouTube, assim, aquela chamada especial, o que eu faço? Eu começo fazendo uma narrativa do meu dia. Pô, às vezes 7h30 da manhã, cara, eu vou escrever. Aí eu começo escrevendo, nossa, hoje à noite eu dormi, a Laura me acordou 4h30 da manhã, fiquei acordado até às 5h30 com ela, ela dormiu, eu perdi o sono, desci, fui fazer um café para tomar um café com calma, aí eu resolvi pegar o caderno e começar a escrever, porque eu quero pensar nisso, nisso, aí eu estou a fim de desenvolver esse assunto, aí eu já vou entrando no assunto e de repente eu já estou imerso naquele assunto ali, fazendo aquela reflexão, sem necessidade de um roteiro estabelecido. Eu já fiz isso muito, assim, no meu caderninho, a maioria absoluta das vezes. 3, 4 vezes que eu fiz um roteiro específico do que eu queria fazer de reflexão. Neste momento de reflexão do caderninho que eu estou falando, de escrita reflexiva. Então eu sempre uso essa estratégia. Às vezes está lá no fim do dia, eu vou fazer uma reflexão à noite. Aí eu faço justamente isso. Pô, tô aqui de noite, o dia foi corrido, teve isso, aquilo, me chamou a atenção, mas eu estava preocupado com tal situação, porque aquela situação envolve isso, envolve aquilo, aí não sei o quê. Aí quando você vê, você já está envolvido no processo de escrever, você já está envolvido ali naquela circunstância, e aí você desenvolve o argumento que você quer fazer. Isso é extremamente legal de se fazer, assim, é uma prática que eu fui desenvolvendo, não sei se já existe isso, né? Talvez já exista como uma estratégia, mas eu acho muito interessante. Você começa fazendo uma narrativa daquilo que você está vivendo no momento, né? Uma narrativa curta, você não vai gastar uma página para descrever, né? Você vai começar e tal, e vai chegar lá. Às vezes você quer falar sobre um assunto, sei lá, vou dar um exemplo, tá? Meu cachorro ficou doente. Aí você está lá sofrendo porque seu cachorro está doente, aí você começa a falar que gosta tanto do cachorro, mas de repente ele ficou doente, aí você começa já a desenvolver que essa doença gera em você tal pensamento, porque você gosta muito do seu cachorro e vai ficar muito triste se ele piorar, e aí você já está envolvido naquilo e aquilo vai fazer você desandar, né, na sua escrita reflexiva. Um relacionamento, a mesma coisa. Às vezes você começa descrevendo o teu relacionamento, o que você está vivendo naquele momento atual, e já começa a fazer a escrita refletindo sobre aquele momento. É uma ótima estratégia para você começar a fazer um escrito que talvez você esteja ali no começo meio que batido, sem saber o que fazer. Você tem o hábito de escrever dessa forma? Simplesmente sentar e escrever, ou você faz um roteiro daquilo que você está pensando em fazer, que é justamente o que a gente vai falar agora, dessa fase de escrever um roteiro. Eu já fiz isso também sobre alguns assuntos. Na época que meu pai estava doente, eu fazia um roteirinho, né? Tipo assim, nossa, a doença do meu pai, o que isso significa para mim? Como que eu vou lidar com isso? Né, o que vai acontecer se ele falecer? E eu fui criando umas estratégias para organizar minha cabeça, meu pensamento, de forma que eu tivesse uma linearidade de pensamento para desenvolver naquele momento. Então, não só isso, tá? Mas com questões profissionais também eu já tive assim, meus momentos, que é uma ótima estratégia se você está numa fase que quer mudar de carreira, se você está numa fase que você sente que tua carreira está estagnada. É uma forma muito legal de se fazer também uma reflexão. Eu mesmo já fiz muito isso. Aí eu fui separando em tópicos, né? Qual que é a importância da minha empresa para mim hoje? Como que ela surgiu?
Por que que eu quis criar uma empresa ao invés de procurar empregos nas escolas? Por que que eu quis ser professor de escrita? O que que isso representa para mim? Aí eu fui fazendo reflexões e aí eu fui, já tinha uma linha de raciocínio, sabe? Por que que essa empresa é importante para mim? Por que que eu não acabo com ela? E, sabe assim, eu fui desenvolvendo tópicos e na hora de escrever eu escrevia 3 parágrafos sobre cada tópico, né? Mas lembrando que não é uma obrigação de escrever parágrafo curto, às vezes o parágrafo tem 10, 20 linhas, não importa, é só um texto de desabafo, não é um texto estético. Isso é muito importante para você que está querendo fazer uma escrita criativa, reflexiva, desculpa, criativa não, reflexiva. A escrita reflexiva ela não tem necessidade de qualidade estética. Você pode errar vírgula, você pode errar acento, você pode errar crase, não importa. Ninguém vai ler isso. Talvez nem você vá ler, entendeu? Então a ideia é essa. Os tópicos são legais, te direcionam, você já sabe ali mais ou menos um pré-moldado do que você quer fazer e de onde você vai chegar, né? Isso serve para escrita reflexiva de relacionamento? Serve. Às vezes você coloca lá, meu relacionamento hoje está legal, vale a pena continuar nesse relacionamento? O que essa pessoa fez de bom para mim? O que eu fiz de bom para essa pessoa? Como que a gente se dá muito bem? Em que momento que a gente briga? Em que momento que a gente começa a discutir? Quando eu perco a paciência com essa pessoa? Quando essa pessoa perde a paciência comigo? Será que vale a pena continuar junto? Será que não vale? Você cria esses tópicos e vai respondendo cada um deles, cara. No final ali você descarregou ali, você fez um baita de um pensamento reflexivo. Isso vai te ajudar muito, 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 muito a pensar, a organizar, a se estruturar para uma possível conversa. No caso de uma mudança de profissão, às vezes você não tem contato com um profissional ou você não está na fase de ainda entrar em contato com um profissional. Às vezes você está naquele momento que você sabe assim, será que vale a pena mudar de profissão? Será que não vale? Será que eu estou viajando? Será que eu não estou? Aí você faz lá aquele monte de tópicos, escreve bastante, faz uma reflexão bem séria sobre aquilo e você vai aliviando seu pensamento e vai se organizando. Chegou num momento crítico, procura ajuda profissional. Isso aí também é fundamental para a sua vida. Além da gente desabafar, uma ajuda profissional pode ser a tua salvação. Ou um profissional ligado ao mercado de trabalho, mudança de carreira, ou um profissional ligado a questões emocionais também, que é fundamental. Lembrando sempre que a escrita reflexiva não substitui um profissional da saúde mental. E você que está aqui me acompanhando nessas escritas reflexivas, com certeza você também gosta de escrever ou está afim de escrever e ainda está naquela dúvida se escreve ou não escreve. Meu conselho é escreva, tá? Pega um caderno, pega uma caneta, de caneta é melhor do que de lápis, porque caneta você não apaga, né? Você rasura, mas não apaga. E você escreve, não se preocupe em reler aquilo. E pense só em pôr para fora esse sentimento. Ah, mas eu quero reler. Então releia. Ninguém está te impedindo de nada. Eu acho que vale a pena você criar as suas estratégias. No meu caso, eu já falei 10 vezes aqui, eu não releio. Ah, mas eu gosto. Então releia e seja feliz. E me conta nos comentários qual que é o teu envolvimento com a escrita. Você gosta de escrever escrita criativa, criar histórias, criar crônicas, contos, até romances, escritas reflexivas, organizacionais, né, de se organizar mentalmente. Isso também é muito importante. Eu faço vídeos nesse canal sobre escrita, sobre leitura, faço resenhas de livros, dou dicas de como escrever melhor e espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, ajude aqui a gente, dê um like, se inscreva no canal, aquele protocolo de sempre para ajudar o canal e ajudar mais pessoas pela frente. Te vejo no próximo vídeo, um abraço e até mais.